Olá, gente. Aqui é o professor Mauro Souza, da UFOPA. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Fundações 2. Nessa segunda aula, vamos falar ainda sobre o tubulão, só que agora a parte do detalhamento e do dimensionamento da fundação. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que sacar, né? Primeiro que são as partes do tubulão, que vão ser dimensionadas, né? No caso, a gente vai ter um bloco de coroamento, né? Vai ter o fusto, né? Que é essa região aqui, e eu vou ter a base do tubulão, beleza? Fusto. Esse fusto ele é parcialmente armado, né? Vai ter uma certa profundidade que ele é armado, por conta que geralmente a gente vai usar os tubulões para cargas normais, né? De compressão, onde elas são predominantes. Então, provavelmente não vai ter esforço de tração aí na seção do tubulão. Então, geralmente, a gente vai armar só uma parte dessa fundação. A gente vai ter a armadura transversal, que serão os estribos, e a armadura longitudinal, né? Aqui não é estribo, né? Só apagar aqui. Só a armadura, que é a armadura principal. Aí vai ter uma região armada, uma região não armada, e a gente vai embutir esse ferro aqui, ó, do tubulão, né? Dentro do bloco. Então, ele precisa ter um comprimento de ancoragem, que a gente vai também calcular. Beleza? Então, o desempenho são elementos que trabalham a compressão prioritariamente com capacidade de carga de base, desprezando o atrito lateral do fuste. Beleza? Como a gente ainda não aprendeu essa parte do atrito lateral, o que a gente vai fazer? O que ele vai fazer? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Né? A capacidade de carga, escrever aqui, resistência total de uma fundação vai ser a resistência dada pela base mais a resistência lateral. Beleza? No caso dos tubulões, a gente vai desprezar essa parte e vai dizer que a resistência da fundação vai ser só a resistência de base. Beleza? Mesmo sabendo que existe aí uma resistência de ponto, resistência lateral devido ao atrito lateral. E essa parte aqui a gente vai considerar em outra coisa, né? Vai dizer que é igual ao peso próprio da estrutura. Beleza? Então, nos nossos cálculos, na hora de dimensionar, a gente não vai considerar o peso próprio, porque a gente vai estar desprezando isso aqui. Beleza? Nos casos de mudança de sentido de esforço, né? No caso eu falo de esforço, no caso o esforço está bem aqui para baixo, né? Força Z, D, né? Força de solicitante de projeto. Se no caso eu mudasse sentido, né? Fosse para cima, eu teria uma peça tracionada, aí toda a fundação deveria estar armada. Só isso que está dizendo. Mas é uma hipótese pouco provável, tá bem? Porque são fundações muito robustas. Então só o peso próprio já iria garantir que houvesse esforço de compressão. Aqui é uma outra situação, que é o tubulão aqui sem um bloco, né, com uma região armada aqui com os estribos, certo? Para fazer a transição entre o pilar e o fusto do tubulão. Dá para perceber aqui que tem algumas características, né, que a gente vai levar em conta, né, que vai ser o comprimento do fuste, o ferro que vai ser adotado, que é a armadura principal, né, que está recomendando 12,5. A gente vai ver mais para frente que pode ser que isso mude. O estribo aqui está recomendando a cada 10, né? Tem um limite que a gente vai também adotar. O concreto, né? O concreto estrutural, o FCK, está recomendando que seja de 25. A gente vai ver que por norma agora tem que ser maior que 25. Essa aqui era uma figura antiga. Concreto simples aqui, né? A mesma coisa. Então, dá o mesmo FCK para todos. Caso que maior ou igual a 25 MPa. E essa região aqui da base, a gente vai ter a altura total e vai ter uma altura aqui ó, do rodapé ou saia da sapata. Essa altura aqui também a gente vai padronizar. Legal? Então, considerando-se que o peso próprio é compensado pelo atrito do fuste, lembra que eu falei? Verifique se isso para projetos mais econômicos. No caso, se você quiser verificar se essa premissa é verdadeira, pode ganhar alguma economia em termos de concreto. Mas, por norma, essa fundação vai ter uma dimensão mínima e a dimensão mínima já é bem grande, tá bom? Então, mas no caso de um fuste muito longo, pode-se considerar atrito, né?
Caso que se fosse lá 20 metros, desconsiderar o atrito já é uma situação aí que a gente pode ganhar capacidade de carga. Então, é uma escolha sua ou não como projetista. Aqui, nesse caso, eu trouxe uma edificação, né, que é feita em alvenaria estrutural, e tem uma região de garagem que é feita em concreto armado. Então, cada um desses pilares aqui, ó, dessa figura, cada um desses pilares representa uma estrutura em concreto armado abaixo dessa estrutura de alvenaria aqui, né, que são estrutura com paredes portantes, né, sem pilares, beleza? Então, os tubulões, eles estão servindo de apoio, né, de fundações para essa estrutura da garagem. Caso que dá para ver, ó, aqui a infraestrutura, né, no caso aqui, a parte da garagem, e acima disso tem a construção de alvenaria estrutural, e aqui tem os tubulões, né, no caso, nesse projeto, o projetista optou por apoiar os pilares diretamente do tubulão e seguir assim sem um bloco de transição. No meu caso, eu prefiro usar os blocos de transições, porque no caso de excentricidade entre o eixo do pilar e o eixo do tubulão, o bloco pode absorver parte desses esforços aí de segunda ordem que não estavam previstos. Bom, então eu gosto sempre de usar o bloco e a gente vai ensinar, vai aprender aqui usando o bloco, beleza? Aqui é um outro corte da mesma estrutura, né? Mostrando que há uma diferença de níveis aqui em regiões da estrutura. E aqui nessa uma planta de forma, no qual são exemplificados, né? São mostrados aqui, ó, os tubulões. Esses círculos aqui são os tubulões. Então dá para ver que são tubulões de diferentes diâmetros, né? De base. Por exemplo, esses são diferentes, esse aqui é menor ainda. Notando que sempre o tubulão, né? O fuste do tubulão, ele tem que ser maior ou igual ao tamanho do pilar, tá, gente? Nunca menor. Beleza? E aqui tem uma série de especificações semelhantes que vocês já fizeram em outro projeto de fundação, né? Então, veja, tem os eixos horizontais, né, que passam pelos pilares, e os eixos verticais. Esses eixos geralmente são os mesmos do projeto de estrutura, né, da planta de carga, na qual onde você pega com o calculista e ele te passa os esforços que os pilares têm que transmitir ou irão transmitir para as fundações. Então, você pode usar esse mesmo projeto para fazer a planta de forma. Nessa planta de forma, você deve especificar os tipos de tubulão, né? Você pode fazer alguma legenda aqui, dizer, por exemplo, os tubulões maiores, fazer, sei lá, uma achura neles. No outro, que são intermediários, faz uma marcação do tipo assim, e o menor só com uma cruz. Então, você diz assim, ó, tubulão de base, sei lá, 3 metros, tubulão aqui base 2 metros, tubulão aqui base de 1,20 m. Então, você pode especificar. E aqui essa tabelinha é a memória de cálculo, no caso aqui são os carregamentos, né? Planta de carga e tal, que você pega na planta de carga e põe especificando aqui qual é o carregamento que está sendo imposto a cada um dos tubulões. Aqui vai ter um detalhamento de um tubulão, né, desse mesmo projeto. Esse projeto não é meu, né? Então eu peguei lá do site da AutoQI. Então segue aqui os créditos, né, da pessoa, beleza? No caso aqui tem o arranque do pilar. Esse ferro, que esse ferro aqui está sendo reto, não tem nenhum ganchozinho aqui. Então esse comprimento que vai ser embutido aqui é calculado também. O comprimento da armadura aqui do tubulão, note que é só uma parte que tá armada. No caso desse projeto aqui, está armando só 2 metros, né? Só 2 metros com 10 ferros de 12,5, beleza? Com comprimento de 2. E nessa região aqui, ó, vai ter um outro ferro. É o ferro N3 a cada 15. O ferro N3, gente, eles são esses estribos aqui embaixo, ó. O N3, ele é um ferro de 6,3 milímetros com 177 centímetros de comprimento, né? Volta dele. Enquanto que o N2, que está nessa outra região aqui até completar 2 metros, né? Ele já é ferro de 5. Beleza? Então aqui tem 3 tipos de ferro nesse mesmo projeto. Essa parte aqui, ó, é nada mais do que o arranque do pilar, um pilar de 30 por 30, né? No qual aqui eu vou ter 8 ferros aqui, ó, caso 8N5 de 16
um comprimento de 155. Está dizendo aqui, ó, que 95 centímetros desse ferro está embutido no bloco, no tubulão, e 60 fica para arranque, né, para prosseguir com o pilar ali. Beleza? E ao longo desse trecho que está dentro do tubulão, esse pilar também é armado transversalmente, né, tem armadura transversal, são os estribos que são o ferro N1, são 6 N1s a cada 19. E o N1 é um estribo aqui de 24 por 24, né, com diâmetro de 5 e comprimento de 107. Beleza? Então são esses detalhamentos aí que se espera ter de um projeto de fundações. Fazer um detalhamento desse para cada elemento, né? Cada pilar, cada tubulão. Note também aqui, ó, que ele põe nesse mesmo corte o tamanho da base, né? E o tamanho do rodapé ou da saia. Mostrando também o nível aqui, ó, da base do tubulão. Aqui está 14 metros, né? Menos 14 metros. E aqui está menos 9,40. Então basta subtrair de 14 por 9 vai dar 5 metros, né? Que são esse tubulão aqui, ó, 5 metros. 5 metros, beleza? Quando o fuste, a altura da base está com 72 e o fuste é o restante. Aqui embaixo mostra em planta a dimensão, o diâmetro do fuste, né? Diâmetro do fuste e o diâmetro da base. Bacana? Então tentem fazer esses projetos, né, sempre com múltiplos de 5. Aqui está 118, né? Eu colocaria com 120 logo, certo? A próxima aí ser mais fácil de executar, e ser mais fácil de ler e evitar que na hora da obra se faça alguma conta com o número quebrado. Vamos lá, o dimensionamento vai ser feito considerando esse esquema aqui que eu já mostrei para você, né? Vou ter o diâmetro do fuste. E esse diâmetro do fuste, por norma, né, já sabe que ele tem que ser no mínimo 90 centímetros. Então, 0,9 metro aqui. Essa angulação aqui, alfa, né? Mostra de onde está vindo o alfa, esse ponto daqui para cá. Não é essa inclinação aqui, ó, é a outra. O alfa tem que ser menor que 60. Porque se eu fizer com ângulos menores que 60, eu evito de armar a base. Tá, gente? Então, menor que 60. O I, que seria essa parte aqui do rodapé ou da saia, vamos limitar ele em 20 centímetros. Enquanto que a altura total da base tem que ser menor que 2. Para eu garantir que tenha essa angulação aqui, certo? No máximo 60. Para valores maiores, eu vou ter que fazer algumas situações aí, né? As bases bem maiores, para garantir essa inclinação, posso ter maior que 2, valores maiores que 2 para H, mas tem que tomar alguns cuidados aí para não ter desmoronamento de solo. Os tubulões, né, gente, eles são calculados semelhante ao que é feito com estruturas de concreto comprimido, como os pilares. Nada mais é do que aquela mesma fórmula que a gente já aprende na resistência dos materiais. Tensão é força sobre área. No caso, a nossa tensão aqui vai ser o FCD, né? Tensão resistente de projeto para o concreto, né? Compressão, que nada mais é que o FCK dividido por esse γC. Esse γC ele vai ser estabelecido agora pela norma 6122, né? de fundações. Então, para cada situação, a gente vai adotar um valor diferente aqui de γC, que geralmente nas outras estruturas a gente usa 1,6. Beleza? O FZ vai ser a força solicitante, né? E 0,85 do FCD, que é a resistência. Então, essa fórmula aqui nada mais é do que uma manipulação dessa aqui, no qual eu uso a área igual à área de um círculo, né? Πd ao quadrado por 4. Então, essas informações surgiram daí. Beleza? O resto aqui é o FZD, né? Nada mais é do que a combinação de esforço aqui da força característica vezes o coeficiente de ponderação aqui, no nosso caso, é 1,4 para as combinações normais. Nesse caso, aqui a gente vai ter que consultar as normas, tanto a 6118 quanto a 6122, para estabelecer alguns parâmetros de resistência, tanto do concreto quanto da armadura. Então, para o nosso caso aqui, lá em Itaituba, aqui em Santarém, a classe de agressividade aqui é a classe 2, né, moderada para a região urbana, né?
E essa aqui vai, depois de escolher a classe de agressividade, eu vou vir para cá para o tipo de fundação que eu estou trabalhando. É um tubulão não encamisado, né? Classe de agressividade 2. Eu vou precisar de um concreto 25. O que é esse C25? C25 quer dizer FCK de 25 MPa. Beleza? Então, eu tenho que ter uma resistência característica do concreto que vai ser esse tubulão, usado nesse tubulão de 25 MPa. Enquanto que o gama C para esse caso aqui, ó, é 2,2. 2,2. Então, gama C, 2,2. E a taxa de armadura mínima é 0,4% da área da seção do fústico. Então, eu preciso colocar uma armadura desse tamanho. Vai ter situações que a gente não precisa calcular, colocar armadura, né? Se a tensão de compressão no fústico for menor que 5 MPa, por exemplo, a rigor não precisa colocar armadura, mas a gente vai colocar para todos os casos. Então, não vou me preocupar com essa limitação bem aqui, ó, de 5. Beleza? Outra informação que a gente vai ter é o comprimento da armadura. Vocês viram lá que naquele exemplo usava 2 metros. Né? Agora, com essa norma aqui, estabelece que o comprimento de armado tem que ser no mínimo de 3 metros. E aqui tem uma série de especificações, né, para o concreto, como que deve ser feito o concreto, que está estabelecido nesse anexo B da norma. Né? Então, trouxe aqui parte do anexo B, que fala aqui sobre as características do concreto que a gente vai usar. Né? Então, os agregados têm que ser de 9,5 a 25 milímetros de diâmetro ali, né? Tem o slump test aqui, ó. O slump test de 100 milímetros e 160, né? Slump de 100 aqui, mais ou menos 60, no caso aqui, 600, enfim. Aí, ó, isso aqui por caso de 25. Por caso de 40, só olha aqui. Beleza? E o fator água-cimento aqui, ó, tem que ser menor que 0,6. Beleza? Então, já balizou aqui, vai te dar algumas informações para o traço. Né? Você, como projetista de fundação, se você não for determinar esse traço, você tem que passar para o engenheiro de tecnologia do concreto essas especificações para que ele consiga montar um traço e poder ser utilizado. No caso de tubulões encamisados, os coeficientes ali usados nas contas mudam um pouquinho, né? Passei 1,4 gama C, no caso de camisa de concreto, e no caso de camisa de aço, né? A gente vai ter algumas situações que a gente vai ter que fazer algumas minorações, por exemplo, esse 0,85, e ter que dimensionar essa camisa de aço como se fosse uma estrutura de aço A regida pela NBR 61, não, 8800, eu acho, né? Tá aqui escrito. 8800, mencionado por essa norma aí. Então, caso você tenha que fazer um tubulão encamisado com tubo de aço, siga essas recomendações da norma, né? Aí já é outra disciplina para um outro momento. Nesse caso, o FURT, né, o dimensionamento do diâmetro do FURT, ele vai seguir a mesma premissa, né, força sobre área. No caso ali, tensão é igual a força sobre área, né, só mudando que a nossa força, né, a força vai ser calculada por uma parcela da resistência do concreto e uma parcela da resistência da camisa de aço. Né? A camisa de aço vai ser dada por essa parte aqui. Enquanto que essa aqui é a mesma que a gente já tinha visto ali no outro caso. Né? Então, uma coisa que muda aqui é que o FZ agora passa a ser tudo isso aqui. Tranquilo? Só uma coisa aqui, tá, gente? Só para estabelecer. O FURT aqui, ele vai ser dimensionado para suportar o carregamento que vai ser aplicado só ao concreto. Então, por isso que aqui está um menos, tá? Em vez de mais. Por quê? Parte do carregamento está sendo resistido por essa camisa de aço, né? E eu quero saber só quanto que vai resistir pelo concreto. Então, por isso que eu estou fazendo o FZ menos isso aqui. Aí eu vou ter a área de concreto. Tá beleza? No caso de tubulões a ar comprimido, eu também tenho que considerar a pressão de trabalho atuando ali radialmente, né? E dimensionar estribos, armaduras para combater essa pressão também. Então, a gente vai considerar que vai ter uma força característica, né? Atuando ali de 1,5 vezes a pressão de trabalho, vezes o raio do tubulão, né? No caso, o raio aqui da parte que o povo está trabalhando.
caso o FK vai ser a força radial, a pressão de trabalho, raio do tubulão, do fuste, né, no caso, e o AS é a área de aço dos estribos. Nada mais vai ser que a força característica vezes o gama S, né, que a gente já sabe que é 1,4, dividido pelo FYD, né, que vai ser nada mais que 500, para o CA50, é claro, CA50, 500 MPa. Tranquilo? Então, depois disso, né, de dimensionar o footing, vai ter que dimensionar a base. A base pode ser de dois jeitos. Ela pode ser circular ou ela pode ser em formato de falsa elipse, né? Geralmente vamos optar por essa base aqui circular. Mas no caso de divisa de terrenos, né, que eu tenha um pilar muito próximo da divisa, eu posso usar uma falsa elipse para fazer a fundação de modo que o tubulão fique só dentro do terreno, né? Então, por exemplo, aqui, e aqui seria a parte circular e aqui a parte retangular. No caso, isso aqui seria o equivalente ao xzinho bem aqui, tá bom? O resto é a mesma coisa. No caso, essas áreas aqui, ó, elas são iguais. Beleza? Então, a forma de calcular é considerando a área de um círculo. Só que no caso, agora, a tensão que a gente vai usar, a tensão força sobre área, né, seria a tensão do solo. Então, vai ser a tensão admissível, que nada mais é do que o NSPT por 50 dado em MPa. A gente já aprendeu isso aí também. Quem estiver chegando aí nessa aula, estiver voando um pouco sobre o que eu estou falando, dá uma olhada na playlist de Fundações 1. Beleza? Que lá tem essas situações. Aqui eu vou ter um dimensionamento para a base circular, enquanto que para a falsa elipse, né, eu tenho que fazer a mesma coisa. Perdão. Isso aqui vai ser a área, né? Essa conta vai ser a área, que vai ser igual à força solicitante dividido pela tensão admissível do solo. Nesse caso aqui, gente, a gente vai ter que estabelecer uma das situações. Ou a gente vai adotar o valor do diâmetro, que é essa parte aqui, esse diâmetro, ou do x, para encontrar o outro, tá? Sempre assim. Então, vamos lá para um exemplo. Então, aqui é dimensionar um tubulão para uma carga característica, né, de 236 toneladas força, FCK de 25, em um solo com tensão admissível de 50 toneladas força, na cota de apoio da base, sendo um pilar isolado, admitir tubulão de base circular sem revestimento de concreto. Então, primeira coisa a se fazer, né, para dimensionar o fuste do tubulão, eu preciso encontrar o FCD, né, o FCD. Então, vamos lá. Como é que vai ser o FCD? FCK dividido por gama C. A gente já viu que lá pela norma o gama C vale 2,2. Então, vai dividir 25 por 2,2, que deu 11,36 MPa. Beleza? Vamos lá para o dimensionamento do fuste. Vai ser a raiz quadrada da força solicitante dividido por 0,85 FCD, que a gente já tem. 4π. A nossa carga aqui, gente, ela está dada em tonelada força. Então, o PK é a mesma coisa que FZK, né? Nossa força solicitante característica, que dá 236,1 tonelada força, que é a mesma coisa que 2.361 kN. Só multiplicar por 10. Vamos multiplicar por 10. Então, por isso que aparece isso aqui. Caso 1,4 aqui, ó, é da combinação de força. 0,85 dividido por 1,136. O que é esse 1,136, gente? Como eu estou trabalhando aqui com quilonewtons e eu quero que o diâmetro já dê em centímetros, eu transformo, né, essa FCD, que está igual a 11,36 MPa. Se eu dividir ele por 10, ele fica em quilonewton. 1,136 kN por centímetro quadrado. Então, ao fazer isso, eu já garanto que o diâmetro de aqui já vai dar em centímetro. Beleza? Então, resolvendo essa conta aqui, gente, essa conta deu 66 centímetros. Só que, por norma, o nosso diâmetro mínimo para o fuste tem que ser 90. Então, a gente vai adotar fuste de 90. Beleza? Fuste 90. Agora que a gente já dimensionou o fuste, vamos dimensionar a base do tubulão. Base. Então, o diâmetro da base vai ser a força Z dividido pela tensão admissível do solo, 4π, né? No caso aqui, mesma coisa, mesma carga em kN, só que agora eu estou usando a tensão admissível do solo em kPa, né?
Aí a dimensão vai dar em metros. Então, bora lá. Então, diz que a tensão ADM é 500, aliás, perdão, é 50 toneladas da força por metro quadrado. Isso é a mesma coisa aqui, 500 kPa, só multiplicar por 10. Então, por isso que apareceu esse 500 bem aqui. Tranquilo? Então, resolvendo essa conta, vai chegar num diâmetro de 2,9, que a gente vai aproximar para 3, tá? Então, vai usar diâmetro da base de 3. Feito isso, a gente é hora de determinar a altura do tubulão. Lembrando que essa inclinação daqui para cá tem que ser no máximo 60 graus. Então, o que a gente vai fazer? Vai encontrar essa altura aqui, ó, levando em conta esse tamanho. Esse tamanho aqui, ó, nada mais é do que tamanho aqui total da base, menos o diâmetro do fuste, né? Dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque eu tenho a mesma coisa que eu tenho de um lado, eu tenho aqui desse, né? Então, tem que dividir por 2. Beleza? Então, diâmetro da base menos diâmetro do fuste dividido por 2 vezes a tangente de 60, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, resolvendo isso aí, ó, essa conta, a gente vai chegar aqui, a altura do tubulão, a altura total é 1,80. Né? Então, se eu deixar 20 centímetros aqui, aqui tem que ser 1,60. Beleza? Então, com isso a gente dimensionou o tubulão. O que vai faltar? As armaduras agora. As armaduras. Aí, as armaduras, a gente vai ter que considerar algumas coisas, certo? Como é um tubulão que está trabalhando só com pressão, a gente vai usar a armadura mínima. Pela NBR 6118, né? E pela NBR 6122, estabelece que é 0,4% da área do fuste, né? A armadura tem que ser no mínimo isso. Então, a gente vai fazer essa conta aqui, ó, que seria a força solicitante de projeto dividido por FCYD, né? Que já sabe calcular. Essa UAS tem que ser essa conta ou maior do que isso. Eu já fiz essa conta aqui da menor. Então, como da menor, a gente vai calcular isso. Geralmente, para os tubulões, a gente vai fazer nesse caso aqui que vai sempre dar certo, porque geralmente essa força aqui vai gerar uma área de aço menor do que a área de aço recomendada pela NBR, né? Que seria essa mínima aqui em relação à seção do tubulão. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos calcular a mínima. Então, qual é a área do fuste? É π vezes 90, que é o diâmetro do fuste, dividido por 4, vezes 0,4 dividido por 100. Fazendo essa conta, dá 25,45 centímetros quadrados. Então, essa é a área de aço. Vai ter que transformar essa área de aço em número de barras. Então, o que eu preciso saber? Vou encontrar a área de uma barra, né? A área de uma barra, então, o número de barras vai ser o quê? AS dividido por área de uma barra. Beleza? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, ó, 13 barras de 16 equivalem a essa área aí. Então, o que eu fiz? A área de uma barra seria π, né? 1,6 em centímetro dividido para 4. Isso aqui dá aproximadamente 2 centímetros quadrados. Beleza? Então, resolvendo isso, encontrando isso, a gente vai encontrar um número de barras. Só apagar aqui para não ficar feio. Então, o número de barras seria o AS dividido por AB. Beleza? Que vai dar aproximadamente 13. Certo? 13. Aí, como a gente vai dividir isso aqui na seção, né? A gente vai ter que estabelecer um diâmetro, né? Médio aí. E a gente vai colocar aqui, ó, um comprimento. Vou colocar aqui a 5 centímetros, tá? Para os dois lados. Então, quer dizer que isso aqui vai virar 0,8 metros. Então, o que eu faço? Faço π, que é o comprimento total. O comprimento vai ser π vezes o d, né? D menos 2 vezes o comprimento, digamos assim. Então, C igual a π vezes 80. Tranquilo? Esse seria o comprimento. E esse comprimento eu vou dividir pelo número de barras, né? Menos 1. Aí eu vou ter esse espaçamento aqui de 23 que você encontra, tá? Eu estou pulando rápido porque isso aí você já aprendeu em outras disciplinas. Agora, em relação aos estribos, os estribos a gente vai considerar o seguinte. Eu vou considerar que está tendo... Ó, aqui vai estar
a dimensão do tubulão, né? Seria aí. E aqui a área sem cobrimento, eu vou fazer um quadrado aqui dentro. Por que eu estou fazendo isso? Porque na especificação de estribo para a norma, né, estabelece que esse tamanho aqui seja BW. Né? No caso de vigas, aqui, ó, por exemplo, se fosse uma viga, né? O que é o BW? É a dimensão aqui, ó, da base, esse BW aqui. Beleza? Então, como a gente não tem, a gente vai adotar algo aproximado aqui dentro, né? A norma diz para estabelecer o BW seja o BW médio. Então, para a gente não ficar tendo que medir toda hora, eu vou considerar um quadrado aqui dentro do circunscrito disso, no qual o lado desse quadrado é a raiz de 2, né? R vezes raiz de 2. R é o raio do círculo. Então, ó, esse L ele vai ser D dividido por 2 vezes raiz de 2. Como a gente sabe que raiz de 2 é 1,4, 1,4 por 2 vai dar 0,7. Beleza? Então, por isso que aparece esse 0,7 bem aqui. Tranquilo? Aí, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Você vai pegar essa equação, vai igualar, né? Você vai tirar essa igual, vai ser igual, essa parte aqui igual a essa. Você tem que isolar o S, no qual, né, o ASW é a área do estribo. A área do estribo. O ASW, geralmente, ele é 2 vezes a barra, 2 vezes a área do estribo, do OS, né, ou da barra. O AB estribo. Tá bom? Então, por isso que aparece esse 2 bem aqui, ó, gente, na forma. E o ferro que eu estou usando é 8. Então, diâmetro de 8 milímetros. Beleza? Aí, como aqui está em metro, né? Estou multiplicando por 10 a menos 3 para transformar de milímetros na metro. E refazer essas contas. Refazendo essa conta, vou descobrir aqui que o espaçamento é 49. Mas, esse espaçamento, gente, eles têm uns valores mínimos, né? Que a gente tem que obedecer. Então, esses valores mínimos, eles são bem menores que 49. Então, a gente sempre vai usar o menor dos dois, ou que a gente calcula, ou o normatizado. O normatizado diz assim o seguinte, que o espaçamento tem que ser menor, igual a 20 centímetros, ou 12 vezes o diâmetro da armadura principal. A armadura principal é 16, 12 vezes 16 dá bem próximo de 20. Então, vamos adotar 20. Beleza? Nosso S vai ser 20. Feito isso, gente, a gente vai ter que determinar qual é o comprimento, né, da armadura que a gente vai embutir no bloco, né? No caso, a armadura do tubulão que vai entrar no bloco. Como o nosso concreto é o C25, né? E a nossa situação, a gente vai usar um ferro com gancho ou sem gancho. Então, com gancho é 26 vezes o diâmetro, sem gancho é 38, tá? Só salva isso aí. Você é 50. Então, ó, no nosso caso aqui, ó, seria esse ferro aqui, ó, gente. Certo? E esses aqui seriam os estribos. Então, sem gancho, né? Vai ficar desse tamanho aqui, ó. Basta multiplicar 38, né? Vai ser o LB. 38 vezes 16 milímetros, né? 1,6 e tal. Isso aqui dá aproximadamente 65 centímetros. Né? Por isso que apareceu 65 centímetros bem aqui. Comprimento de ancoragem. O comprimento armado é 3 metros, que a gente está vindo lá na norma. Beleza? Os ferros, que a gente já calculou, a gente já sabe que esse ferro principal são 13, né? Vou chamar ele aqui de N3, diâmetro 16 a cada 23, com comprimento de 3,65. Vai ser o 3 mais 65. Né? Seriam essas bolinhas aqui, né? Círculozinhos pretos. Enquanto que os estribos, que é esse círculo maior, essa circunferência maior, contorno, ele vai ter diâmetro de 8 e vai estar a cada 20. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou pegar 3, né? 300, vou dividir por 20, vou somar mais 1. Isso aqui dá 16. Por que mais 1, gente? Porque, veja, ó, os espaçamentos, esse 300 dividido por 20 dá o número de espaços. Aí, só que a cada espaço eu tenho 2 barras, né? Por exemplo, nesse espaço tem a barra de cima e a barra de baixo. Nesse espaço tem a barra de cima e a barra de baixo. Então, é sempre uma a mais, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Quantas barras vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 barras. Então, por isso que aparece esse mais 1. Então, nossa conta vai dar 16, que eu chamei de N4, que é esse estribo. Diâmetro de 8 a cada 20, né, que a gente já estabeleceu, e o comprimento vai ser o comprimento da circunferência aí, né,
basta calcular o comprimento, vai ser π vezes 80, beleza? Aí você soma mais de 10 centímetros aí, por causa dessas dobras, beleza? Então vai dar 280 comprimento. E o outro trecho é não armado, né, em altura 180. Então, com isso, a gente já vai ter feito a armadura do tubulão. O que vai faltar? A armadura do bloco. Bora lá. Para a armadura do bloco, a gente vai usar um método de dimensionamento chamado bielas e tirantes. Então, o que vai ter? Biela vai ser uma região comprimida no interior de um elemento estrutural, pode acontecer em vários lugares. Várias peças estruturais. Então, a gente vai considerar para o bloco. Então, veja bem, como é que a gente vai dimensionar o bloco? O bloco ele sempre vai ter a altura igual, né? No mínimo igual à dimensão do tubulão, certo? Se o tubulão tem 90, o bloco tem que ter 90. Se o tubulão tem 1 metro, o bloco tem que ter 1 metro de altura. E em planta, ele é um pouquinho maior que o tubulão, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um bloco cúbico, né? Então, eu já faço o seguinte, se aqui tem 90, eu vou colocar 15 centímetros para cá, 15 centímetros para cá e fica 1,20. Então, quer dizer que a altura do meu bloco, para ele ser cúbico, tem que ser 1,20 também. Beleza? Então, o que a gente faz, gente? A gente sempre vai analisar a situação, ó, tem duas seções aqui, com os pilares diferentes, né? Aqui é menor dimensão, aqui é maior dimensão. Mas sempre vai analisar para a situação mais favorável, que é a menor dimensão aqui. Beleza? Então, eu vou ter uma região de compressão, que vai ser essa parte aqui, ó, essas linhas aqui que estão fazendo, que a gente vai chamar de biela, né, essa região. E dentro dessa região vai ter uma parte que está tracionada. Essa parte tracionada a gente vai chamar de tirante. Veja, então eu vou ter o carregamento FZ aplicado aqui, né? E esse FZ, parte dele vai para esse lado direito, né? E outra parte vai para o lado esquerdo. Então, por isso que eu estou dividindo em duas partes, a gente vai analisar só um lado, beleza? Então, essa carga aqui, a metade do FZ, vai viajando aqui no bloco, né? Uma região comprimida aqui, uma região média, que a gente vai chamar de biela. E bem aqui no meio, né? Mais um pouquinho aqui, fazer para cá assim. Tem um triângulo. Esse triângulo aqui eu vou ter a força de compressão e aqui a força de tração. Beleza? Então, esse triângulo eu vou trazer aqui para baixo, gente. Mas para trazer ele aqui, eu preciso saber essas dimensões. Que dimensões vão ser essas? Note que aqui ó, é a ponta da seta, né? Para esse trecho aqui do bloco. Então, o que a gente faz? Divide o bloco em 4, né? No caso aqui seria DF dividido por 4, né? Que seria o tamanho do tubulão. DF dividido por 4, aqui mais um pedaço. Que seria a base aqui do triângulo. E a altura, né? Seria a metade aqui do DF também, a altura de metade do bloco. Tranquilo? Então, ó, o que eu teria em termos vetoriais? Eu teria uma força vertical, né? Eu teria uma força de compressão e uma força de tração aqui nessa situação. Considerando, né, que aqui vai ser a altura do bloco, DF, né? E aqui vai ser o diâmetro, né, do bloco menos o diâmetro do pilar. No caso aqui é o lado do pilar, ambos divididos por 4, né? Que são 1/4 de carga. Você dá para entender essas medidas aqui. Nada mais é do que esse tamanho menos esse daqui, vai dar isso. Tranquilo? Aí, tendo isso, gente, é um triângulo aqui, retângulo, que dá para a gente calcular vetorialmente isso daí, determinar quanto que vale cada uma das componentes. A componente que interessa para a armadura é a região comprimida, é a região tracionada. Então, a gente vai determinar o FFT. Então, o FFT, né, resolvendo essa conta aí, ó, ele vai ser 1/4 de FZ vezes 1 menos B sobre DF. B é a dimensão do pilar, a menor dimensão. Então, a área de aço nada mais vai ser do que dividir essa força por 0,7 vezes DF mais 0,3 FYD, né, que é a resistência do aço. Por que eu estou somando esse F aqui? Esse F mais I aqui é porque eu estou considerando essa região aqui, ó, mais 15 centímetros. Por isso que apareceu esse 0,30. Beleza?
Então, fazendo isso, gente, vamos para lá resolver calcular a força que está atuando ali, né? O nosso FZ a gente já sabe que vale 2.361 vezes 1,4 para transformar em seu instante de projeto. A nossa dimensão do pilar é 40, eu estou informando bem aqui, tá? Então, estou considerando que o pilar é retangular, então eu preciso da menor. A dimensão do fuste é 90, né? E aqui 1,4 da forma. Resolvendo isso aqui, eu vou chegar nesse valor de força, que dá 459,07. Eu vou pegar e vou dividir pelaquela situação, pela fórmula da área de aço, 0,7 vezes dF, no caso dF é a dimensão do fuste, 0,90 mais 0,30 centímetros. Né? O FYD nada mais é do que 500 dividido por 1,15. Né? Como a gente quer trabalhar em centímetro, a gente transforma em quilonewton por centímetro quadrado. Então fica 50 dividido por 1,15, que é o que deu bem aqui. Então, resolvendo essa conta, a gente vai chegar numa área de aço de 12,57 centímetros quadrados por metro, né? Cada metro ali, enfim. Vamos considerar 12,57 centímetros quadrados, em que a gente vai transformar esse 12, centímetros quadrados em barras, número de barras. Então, se a gente considerar barra de 10, eu trouxe uma colinha aqui, ó, a barra de 10 tem 0,79. Então, 12,57 dividido por 0,79 dá aproximadamente 15 uns trocadinhos. Então, a gente vai adotar 16, sempre maior. E o espaçamento vai depender do tamanho do bloco. Beleza? Aí o tamanho do bloco a gente vai ver agora. Eu estou considerando que vai ser 7, né? Mas como é que eu cheguei nisso aí? Ó, o tamanho do bloco ele é 1,20 por 1,20. Né? Tem um C a mais aqui. 1,20 por 1,20. No caso, eu vou tirar aqui, ó, 5 centímetros para cobrimento. Então, vou ficar com 1,10. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar cobrimento, o espaçamento. Né? Espaçamento. Vai ser o quê? Comprimento, que é 110, dividido, né, por 16 menos 1. Né? Já expliquei isso aqui mais para frente. No caso aqui é o contrário. A gente vai chegar aqui, vai dar aproximadamente 7 centímetros. Nesse caso aqui, gente, o mesmo ferro que a gente calculou, a gente vai adotar nas 3 direções cartesianas, x, y e z. Então, ó, o ferro vai estar em planta, vai ter um ferro na horizontal e na vertical, ó, na vertical de preto, na horizontal de azul, né? E um ferro contornando o bloco, né? Que é esse de amarelo, beleza? Então, todos os ferros vão ter o mesmo diâmetro. O que vai mudar em relação a eles? Vai ser o espaçamento. Por quê? No bloco, a gente vai ter que embutir parte do tubulão. Então, essa altura aqui, ó, ela passa a ser menor, a altura útil aqui, né, que a gente vai ter para distribuir a armadura passa a ser um pouquinho menor. Então, que altura vai ser essa? No caso em planta, fica assim, dá 16 a cada 7. No caso em corte, né, que seriam esse ferro amarelo que é o que está contornando, na planta ele aparece por cima, né, vejo ele o contorno, no corte eu vou ver ele cortado, né, porque é umas bolinhas amarelas. E aqui eu já vejo o azul, né, contornando. Beleza? O que eu vou ter? Se eu tenho 5 centímetros aqui para cima e 5 aqui para baixo, vou ter 20. Então, eu vou ter 1 metro, né? Então, vou ter que dividir 1 metro pelo mesmo número de barra, no caso 16 menos 1. Isso aqui vai dar aproximadamente 6. Né? Então, por isso que fica aqui 16 N2 a cada 6 centímetros. Eu estou chamando os ferros aqui que são iguais de N1. N1, esses são nomes. Esse ferro aqui, o azul e o preto, é o mesmo ferro. N1 e N2. N1 e N1. Enquanto que o N2 é um ferro menor. Beleza? Note que esse ferro azul aqui, ó, ele é um pouco menor que o ferro amarelo, em termos de comprimento. Por quê? O ferro amarelo vai ter aqui ó, 1,10 vezes 1,10, mais 1,10 mais 1,10. Beleza? Então, teria esse comprimento. Fazendo isso, a gente vai ter o quê? Ferros com comprimentos aqui equivalentes, certo? Vamos ver aqui. Eu acho que esse comprimento aqui está errado. Então, seria 110 vezes 4, né? 4 vezes 0, 0, 4, 4, né? Mais 10 centímetros. Então, esse comprimento aqui está errado. Seria 450, né? Cada essas dobrinhas aqui. Vamos ver esse outro ferro aqui. Esse aqui seria
1,10, 110 mais 110 mais 1 metro mais 1 metro, né? O que seria? Por exemplo, esse tamanho aqui, ó, gente, é 1 metro, né? Enquanto que esse outro tamanho aqui, ó, é 1,10, né? Então, como tem 1,10, 1,10 aqui em cima, 1 metro, 1 metro, dá 4, né? Então, esse aqui dá 4,20 mais 10, né? Então, 4,30. Também aqui tá errado. C de 4,30. Beleza? Então, seriam os comprimentos dos ferros. Então, esse aqui seria o detalhamento, né, da armadura. E esse aqui seria o arranque do pilar, que você põe dentro do bloco, põe lá embaixo, né? Provavelmente essa altura aí já passa do comprimento de ancoragem, certeza. Beleza? Então, pode ser que fique meio difícil de entender, né, esses ferros. Então, eu trouxe aqui uma parte em 3D, né, para mostrar os ferros. Então, aqui vai ter o ferro do tubulão, né, 365, vai ser o N3. O estribo do tubulão, que vai ser o N4, né, que a gente já viu. E os ferros do bloco. Então, note, olha aqui como eles vão ficar. É uma espécie de gaiola, né? Dá para ver aqui a gaiola. Vai ter os ferros amarelos, que são os maiores. A gente já sabe aqui que vai ter comprimento de 4,50. E aqui é 4,30, né? 4,30, esses comprimentos. Então, note, ó, o preto e o azul, olha como eles estão fazendo. Está indo nessa direção, o preto. O azul está indo nessa, né? Nessa aqui, e o amarelo tá contornando essa gaiola, né? Como se estivesse abraçando ali a gaiola. Então aqui dá para ver mais ou menos como é que ficaria isso. Beleza? Aqui seria a armadura do bloco sobre o tubulão, trouxe só a parte que está armada. A outra região ainda teria a continuação aqui para baixo, a continuação do fluxo da base. Beleza? Então seria isso, gente. Até uma próxima. Então tá aí meus contatos. Até mais.